Matheus. Oi, pessoal. Hoje nós estamos iniciando o nosso primeiro podcast da Escola de Mentalidade Progredir Infinito. E hoje a gente vai trazer um assunto que eu considero um dos mais relevantes atualmente e que está tendo grande repercussão em função de tudo que tem acontecido, né, nos últimos dias, e não só nos últimos dias, mas nos últimos tempos, né, que é a relação pai-filho, conexão pai-filho, o impacto que isso tem na vida de todos nós, na vida da sociedade como um todo. E esse é um assunto que eu tenho assim muita vontade, muito desejo de falar sobre isso. Eu já sou mãe, eu já vivi os dois lados, né, da história, como filha e como mãe. E o Matheus, que é o meu convidado de hoje, né, o grande Matheus, que não viveu ainda essa experiência de ser pai. Ainda não é pai. Ainda não é pai, mas que tem uma história bem interessante para contar, né? A experiência que ele teve, dessa relação que desenvolveu. Uma relação que é tão importante, é a primeira relação que a gente constrói, né? É a nossa relação familiar, é a nossa relação pai-filho. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Nice Fernandes, eu sou treinadora mental, comportamental, e a gente vai trazer muitos assuntos relacionados a esse universo, né, sobre mentalidade, comportamento. E eu tenho a maior honra, o prazer de ter aqui o Matheus hoje, porque realmente é um assunto que eu me interesso muito. É um assunto que nos últimos anos tenho me aprofundado muito, essas questões comportamentais e emocionais que se desenvolvem a partir de outras relações, e que a nossa primeira relação é dentro da família, né, uma relação familiar, e isso realmente molda toda uma questão comportamental de pensamentos e de quem eu sou e de identidade de um ser humano. Ela se constrói dentro das relações familiares. Depois a gente vai para fora e o lá fora reforça ou não aqueles pensamentos, autoimagens, comportamentos que foram constituídos dentro da nossa casa. Por isso que é tão importante, Matheus. Eu gostaria que você se apresentasse. Depois que você se apresentar, eu vou fazer uma breve introdução sobre o que a gente vai falar. Perfeito. E aí a gente pode conversar de fato esse bate-papo no primeiro episódio do podcast. Perfeito, Nice. Muito obrigado por me convidar aqui, por estar participando desse podcast. Eu acredito que a minha história, ela vem desde a minha educação lá de trás, lá quando eu me entendia por gente, acho que meus 7, 8 anos, quando eu comecei a já ter algum tipo de reflexão. E a minha história é um pouco interessante, tanto que eu acabei fazendo um livro, né, sobre isso, que é o livro Reconectando Pais e Filhos. Sim. E hoje a gente vai bater esse papo, né? Hoje eu ainda não sou pai, mas esse livro eu falo um pouco sobre a minha vivência como filho e um filho falando para um pai, né? Sim. Baseado também em estudo, baseado em experiência, em reflexão. Um pouco da minha trajetória também como professor, que eu sou professor também. E acredito que dá para a gente contribuir um pouco, né? Se a gente contribuir com esse podcast com 1%, eu acredito que ele já está valendo. Se a gente conseguir chegar no coração de um pai ou de uma mãe, eu acho Exatamente. que já está valendo, né, Matheus? Exatamente. Deixa eu só verificar o teu livro aqui, Matheus. Eu já tive a oportunidade de ler esse livro, eu achei, inclusive elogiei o livro para você. E o Matheus, ele é professor, né, há mais de 10 anos, e ele se especializou em neuroeducação. Por que você escolheu a neuroeducação como especialização? O que você buscava quando você escolheu a neuroeducação, Matheus? Porque eu senti uma necessidade de entender de uma forma química, de uma forma pela mente, como que as coisas se desenvolviam, né? Desde sempre eu tive, acredito que
eu tive, não sei porquê, um poder de reflexão sobre talvez os atos, sobre o que estava acontecendo, talvez um pouco a mais do que o normal. Talvez, acredito eu, não sei. Mas, né, eu não consigo mensurar, né? Mas eu sempre busquei refletir muito o que acontecia ao meu redor. E dentro dessa reflexão, eu queria entender de onde que vem tudo isso. E muitas vezes vem da nossa cabeça, vem do que foi construído. E a neuroeducação, ela me chamou a atenção por conta disso, né? Porque ela traz exatamente, por um lado, talvez um pouco mais técnico, né? E menos abstrato, menos né, reflexivo, psicológico. Mais fácil de entender. Mais fácil de entender. E como eu sou um cara dos números, eu vim muito pela matemática, eu queria poder mensurar isso um pouco. Eu sempre fui um bom aluno, né, relativamente no colégio, nas matérias de exatas, matemática, física e química, que foi onde eu também dei aula por muito tempo. Mas acredito que talvez esse lógico racional me fez, na neuroeducação, poder tangibilizar um pouco, né, o que a psicologia fala, o que a parte mais abstrata, né, a parte mais sensível, né, explica. E eu tentei, de repente, trazer para os números, né, trazer para algo mais palpável, mais mensurável. Por isso, o meu interesse na neuroeducação. Legal. Matheus, você também tem curso sobre engajamento familiar na educação pela Universidade de Harvard e ferramentas mentais do aprendizado pela Universidade da Califórnia. Assim, a gente vendo de forma mais, assim, avaliando melhor, você sempre teve um viés para as questões sobre o entendimento das relações, né? Você Sim. foi... Então, você acredita que essa sua inclinação para esse viés foi em função do que aconteceu com você? A sua relação, de como essa relação foi constituída dentro da sua família, principalmente com seu pai? Porque a gente vai entrar nessa história já, né, Matheus? Exatamente. Eu acredito que sim, né? Assim, no que eu acho, né? Eu acredito que tá muito em alta hoje a palavra multiverso, né? Metaverso. Sim. Eu acredito que às vezes a nossa história ela pode se encaminhar de várias maneiras diferentes. Então, dentro das experiências que a gente tem, né? Da nossa, sei lá, desde os nossos 5, 6, 7, 8 anos, alguns pequenos gatilhos podem te direcionar para lados que te desenvolvem até hoje, né? De alguma maneira, os gatilhos, quando eu era mais novo, me levaram a levar para o lado do entendimento, do lado da reflexão e não da revolta. Sim. Então, como me levou esse lado da reflexão e não da revolta, propriamente dita, eu acho que por que não da revolta? Porque sempre teve muito amor por parte dos meus pais, entendeu? Então, como é que eu vou me revoltar com uma pessoa que me ama? Era muito complicado. Apesar de ser uma educação rígida, era uma pessoa que também conversava muito. Então, era meio que um misto entre rigidez e conversa. Então, acho que me levou a também... Talvez eu tenha sido até estimulado a esse lado da reflexão também. Então, eu acredito que por conta disso... eu pude absorver melhor, né, um formato de educação mais rígido que eu tinha, e acredito que me levou a tudo isso, né? Porque você refletir sem saber de nada, você tem que buscar informação, você tem que buscar conhecimento. Então, foi onde eu comecei, cara, eu preciso buscar conhecimento, e conhecimento de quem entende, de quem consegue me passar algo que vale a pena, né? Então, tanto... O mais recente foi de engajamento familiar. Mas eu, lá atrás, acho que há uns 10 anos atrás, eu fiz de técnicas mentais, né? De aprendizagem, de como aprender. Também pegando também o meu lado de professor para poder entender um pouco. Que, enfim, foi maravilhoso. Muito do que eu levo até hoje foi dentro dos cursos que eu pude fazer, das especializações que eu pude fazer. Muito bom. Matheus, eu vou iniciar com um texto aqui, tá? Eu acho que é importante a gente fazer uma
uma reflexão sobre isso e depois a gente vai conversando, trocando ideias. Com certeza. Okay? Perfeito. A conexão entre pais e filhos é mais do que apenas um vínculo biológico. É um compilado de emoções, pensamentos e comportamentos que molda a essência de quem somos. Desde o primeiro choro ao nascer até os desafios da adolescência e além, essa conexão é o alicerce sobre o qual construímos nossa vida. É através desse vínculo que aprendemos a amar a nós mesmos e aos outros, onde aprendemos a pertencer, a confiar e a nos sentir seguros no mundo. Quando falamos de conexão, não estamos referindo apenas a momentos de alegria e felicidade, mas também aos momentos de dor, frustração e crescimento. É nos momentos difíceis que a verdadeira força dessa conexão se revela. É quando um pai segura a mão de seu filho após uma queda, ou quando uma mãe oferece um abraço silencioso após um dia difícil. Esses momentos de vulnerabilidade e apoio mútuo são os que realmente solidificam a relação. A neurociência nos mostra que essa conexão tem um impacto profundo no desenvolvimento cerebral das crianças e que permeia durante toda a vida adulta, né? A liberação de hormônios como a ocitocina durante os momentos de carinho e proximidade, ela fortalece os circuitos neurais responsáveis pelo bem-estar e pela a resiliência. Em outras palavras, cada ato de amor e cuidado não apenas aquece o coração do ser humano, ela também molda o cérebro de maneira que promovem a saúde mental e emocional ao longo da vida. Mas, além da ciência, há algo profundamente humano e universal na conexão entre pais e filhos. É um lembrete constante de que, no fundo, todos nós desejamos ser aceitos, vistos, ouvidos e amados. É um chamado para que, em meio às pressões e demandas da vida moderna, possamos parar, respirar e nos reconectar com aqueles que mais importam. Hoje, ao explorarmos esse tema, convidamos você a refletir sobre sua própria jornada, como pai, como mãe, como filho, como filha, e pense nos momentos que definiram a sua relação, nas lições aprendidas e nas memórias que foram compartilhadas. E, acima de tudo, lembre-se de que nunca é tarde para fortalecer essa conexão e para construir pontes de amor e compreensão que durarão por toda a vida. Então, nós vamos juntos embarcar nessa jornada de descoberta e reconexão, celebrando a beleza e a profundidade do vínculo mais precioso que nós podemos ter, que é a conexão entre pais e filhos. E é neste lugar onde, de fato, tudo começa. Então, Mateus, diante do que foi visto, lido aqui, né, o quão é importante esse primeiro contato. O primeiro contato que nós temos de tudo com o mundo é a nossa relação pai e filho. As primeiras pessoas com que a gente tem contato, as primeiras pessoas com que a gente reconhece ou não tem um sentimento de amor, de pertencimento, de aceitação. Esse é o primeiro lugar. E é onde se constrói todas essas camadas de personalidade, vamos dizer assim, né? É lá onde se forma como eu me enxergo, como eu me vejo, o que eu entendo sobre o que eu sou capaz ou não, porque inicialmente o meu reflexo está nessas pessoas, no meu pai, na minha mãe, nas figuras de autoridade, nas pessoas com quem eu convivo. E quando essas relações elas não são relações saudáveis, hoje existem os estudos que incansavelmente, né, são inúmeros, são muitos, falam sobre isso, esse impacto que tem essas relações não saudáveis, principalmente nos primeiros anos de vida. O que você, pela experiência que você teve, pela história que você já trouxe aqui,
você poderia contribuir para as pessoas que estão assistindo esse podcast hoje? Falando para os pais e, principalmente, para os filhos também. Na verdade, às vezes a gente tem até que pensar como que a gente vai organizar as ideias, né, para tá conversando. Mas, assim, para as pessoas que não leram o meu livro, né, que não entenderam, só trazer um resumo. Eu sou filho de pais separados, acredito que com 1, 2 anos meus pais se separaram, então eu não tive esse trauma que muitas pessoas têm da separação. Eu já vivi em um lar do pai e o lar da mãe, né? Então eu não passei por esse trauma de transição, de briga entre pai e mãe dentro de casa, eu não passei por isso. Mas eu morei um tempo com minha mãe, morei um tempo com meu pai, só que a educação que o meu pai me dava, sempre me deu, era uma educação bem rígida, uma educação, acho que dos anos 90, mas que dos anos 80, 90. Só que que ainda muitos pais hoje ainda têm, né? Aquele ritmo bem rígido, o pai falando para o filho sempre de uma forma muitas vezes não explicativa, mas muito grosseira, muito pesada, castigos pesados, sem explicar, muitas vezes sem contextualizar o motivo. Eu estou dando um resumo para vocês, mas no livro eu detalho um pouco mais, né? Mas resumidamente eu tive uma educação bem pesada, né? Com relação sei lá, tirava nota baixa, não contava, porque o que acontecia era o seguinte, muitas vezes eu tirava nota baixa, tinha medo de contar para meu pai não brigar comigo. Obviamente ele aí escondia as notas, ele via as notas, né? Ligava para a coordenação, chegava, PEA. Então era PEA direto que eu levava, né? Eu nunca fui uma pessoa assim, um menino mal criado, era um menino normal, danado, normal, né? Mas que, rapaz, era na base da PEA, na base de grito, de grosseria. E acredito assim, como vinha por parte do pai, que é uma energia masculina, que é algo mais forte do que a mãe, quando minha mãe às vezes fazia isso. Mas era bem mais suave, bem mais leve, porque é a mãe. Agora, o pai, ele meio que deixa marcas, deixa cicatrizes, porque uma educação que ela é baseada na lei do chicote, só que de uma forma, além da lei do chicote, né, uma forma muito pesada, isso não é para todo mundo, não. Né? Tem muita gente que diz hoje, rapaz, eu apanhei e hoje tá tudo certo. Comigo também tá tudo certo. Sim. Mas assim, o caminho não é esse. Tá tudo certo como? Tá tudo certo porque tá vivendo, tá respirando, tá tudo bem? Sim. Tudo bem, tá tudo certo. Mas e os traumas? Tá vivo, né? Vivo. Mas assim, e o que você carrega por dentro? As sequelas. E as sequelas, né? E as pessoas que às vezes não conseguem administrar muito bem isso, e se revoltam, se rebelam, vão para um lado, né? Mas a gente assim, pode ir mais além, Matheus, e as pessoas que reproduzem os mesmos padrões em que viveram, por exemplo, se tornam pessoas violentas também. Exatamente. Tem esse viés também. Exatamente. Então, assim, dentro do que eu trago até no livro, que eu acho que é a maior reflexão que eu posso já trazer, é que, assim, a relação do pai e do filho não deixa de ser uma relação entre seres humanos, entre pessoas. E não existe a faculdade, a escola do pai. Mas existe a escola, talvez, da inteligência emocional. Porque isso vai fazer com que o pai consiga ser, de fato, o pai, mas o mentor do filho. Né? Muitas pessoas chegam para mim e dizem assim, rapaz, você não sabe dar missa um texto porque você não é pai. Eu concordo. Por quê? Porque por mais que eu saiba e por mais que eu tenha um mínimo de desenvolvimento e interesse pela área da inteligência emocional, o dia a dia lhe estressa. Sim. Então, muitas vezes, você pode ser grosseiro, você pode bater boca, você pode fazer coisas que não é o correto e você acaba fazendo porque está ali todo dia e você acaba que perde a paciência.
Mas o grande detalhe é você saber disso, reconhecer, se exercitar, porque aí você vai de fato ser um pai melhor. Não só um pai, mas saindo até da relação de pai e filho, um amigo, um bom conselheiro para amigo, um bom esposo, um bom marido, Um melhor companheiro de trabalho. um bom companheiro de São trabalho. relações. Exatamente a relação. Então, obviamente no livro eu falo de pais e filhos, mas o grande segredo é você ser uma pessoa equilibrada emocionalmente, com inteligência emocional, onde você consegue conduzir essa relação de pai e filho de uma forma muito sadia. Porque isso vai fazer com que seu filho, às vezes, tenha, às vezes até o mesmo resultado, sei lá, porque tem muito pai que diz assim, rapaz, eu fui em Caxias e meu filho hoje é médico. Não tem problema. Você pode mudar a sua forma de educar o seu filho, ele continuar sendo médico, mas de uma forma bem mais leve, uma forma onde você consiga lidar melhor com as coisas e o processo ser mais fácil. Exato. E isso não quer dizer, Matheus, que você tratar o seu filho com mais carinho ou tratar o seu filho com mais respeito, não quer dizer que ele não vai ser médico, não. Porque é como se fosse assim, se eu não tiver uma educação rígida com ele, ele não vai dar certo. É como se o pensamento fosse mais ou menos isso, né? E eu acredito hoje que é o contrário. A gente não precisa agir com tanta rigidez ou até agressão para que aquela pessoa enverede por um caminho. Assim, existe outros meios também, como você diz, que isso pode acontecer de forma mais leve para ambas as partes, né? E realmente essas questões de comportamento, muitas vezes eles são aprendidos, né? O pai está fazendo isso hoje com o filho porque alguém já fez com ele. Então, foi o modelo que ele aprendeu. Então, hoje se traz muito que estar de consciência sobre o que eu estou fazendo e não sobre o que ela está fazendo. Porque, muitas vezes, aquele comportamento é um reflexo do comportamento que eu estou tendo em relação àquela pessoa. Eu levanto uma questão que é polêmica, Matheus, eu acho que mais é necessário a gente trazer uma questão dessa. O ser humano é a única espécie no mundo em que as mães, quando têm os filhos, deixam sob o cuidado de outras pessoas que não é ela. No mundo animal, você não vê isso. Nenhum animal, a não ser... Eu acho que existe uma espécie de animal que delega ao pai, mas é ao pai. Não a terceiros. E aqui eu não estou trazendo a questão de eu faço isso porque eu preciso trabalhar. Cada um tem a sua realidade. Eu estou trazendo o contexto da história. Nenhum animal, ninguém deixa os seus filhos sós ou entrega para outras pessoas cuidarem. Eles cuidam até o dia que ele está preparado para seguirem sozinhos. Os passarinhos fazem isso. É uma coisa tão interessante. Eu já tive um passarinhozinho numa planta minha lá em casa e eu observei desde o nascimento do passarinho até o dia que ela expulsou eles. Ela jogou a mãe, ela alimentou até o dia que eles tinham que ser alimentados, ela cuidou até o dia que eles tinham que ser cuidados. E quando eles já estavam prontos, eles queriam continuar lá no ninho, ela jogou os passarinhos para fora. Assim, no entendimento de seres que agem simplesmente por instinto. Não pensam, não têm consciência. E eu trago muito essa relação. Eu, assim, num dia veio essa ideia para mim. Meu Deus, os passarinhos, os animais que não têm nenhuma consciência, agem simplesmente por instinto, eles não fazem isso. E nós, né, que temos toda a inteligência do mundo, capacidade de pensar, raciocinar, não fazemos isso. Nós temos nossos filhos e muitas vezes essas crianças não ficam sob o cuidado dos pais. E isso também é um dos fatores que eu considero como mãe que reflete, ninguém vai dar o amor que um pai e uma mãe dá. Ninguém. A minha percepção, esse é o meu olhar diante dessa história. Então, é uma série de coisas que eu acho que não só os comportamentos em si, mas a ausência de alguns comportamentos, entendeu? É um universo tão grande de coisas que se misturam nessa relação
nessa relação pais e filhos e que traz uma coisa tão profunda, é uma coisa tão profunda assim na vida de cada ser humano, que é uma coisa que eu acho que a gente precisa pensar melhor sobre isso, sabe? Sobre tudo isso, sobre todas essas questões, né? Mas isso é uma coisa que a gente pode trazer em outro momento, porque a gente vai conversar aqui hoje sobre a sua história, né? O seu livro, mas são coisas que também constituem todo esse universo dessa conexão de pais e filhos, dos filhos se sentir amados, se sentir importantes, se sentir valorizados. E isso está relacionado também com a presença, né, de qualidade dos pais, porque foi o que você falou, muitas vezes os pais já passam o dia inteiro fora, eles chegam cansados, eles não querem mais ter trabalho com muitos deles. E é a vida de cada um, né? É a vida de cada um. A gente, assim, você pensa de um jeito, eu penso de outro, aquele pai pensa de outro. É como a pessoa conduz. Mas os efeitos que aquilo ali vai ter na vida daquele ser humaninho ali, é como você está falando, vai ter. Uns vão ter... vão reagir de forma menos danosa, outros vão se sentir mais afetados. E aí cada um vai construindo a sua história e conduzindo a sua vida mediante as coisas as experiências que foram impactando ali aquele ser humano, né? Como você teve a sua história, a construção da sua percepção das coisas, quer dizer, você foi por um viés completamente contrário, foi positivo o viés. Você passou por determinadas coisas, mas você construiu um caminho que lhe ajudou. E hoje você está ajudando outras pessoas a fazer isso devido às experiências que você passou. Mas a maioria não. A grande maioria ela vai realmente pelo viés contrário, né? Então, eu acho que é importante a gente abordar certos assuntos que eu considero realmente polêmico, porque cada família é um universo de realidade, né? Que cada qual vai se enquadrando naquele universo de realidade delas, mas é importante a gente falar também sobre o impacto que tudo isso causa na vida das pessoas. E você, como viveu com pais separados, você teve duas educações, acredito, dois pesos Opostas. ali, né? Duas educações opostas. E que também eu acho que para uma criança que vive em dois universos, onde são universos contrários, não é fácil de você absorver e processar, principalmente processar aquelas informações. E assim, aí, como é que eu vou fazer? Quem eu vou seguir? Para onde é que eu vou? Eu acho que é importante a gente conversar sobre isso também, né, Matheus? Exatamente, porque eu tive duas educações, já morei com minha mãe um tempo, morei com meu pai outro, então realmente eu experimentei de educações completamente opostas, né? A minha mãe, ela é terapeuta também, então ela já tem um olhar mais... E também é mãe, eu acredito que é difícil bater, né, assim, a sensibilidade feminina, levar isso pro homem, embora tem muito homem que... E eu espero, Matheus, ter uma certa sensibilidade quando tiver com meus filhos, mas é mais difícil, né? Isso já é mais da mulher, isso é mais do sexo feminino, né? De ter uma sensibilidade, de ter acredito que até o amor pelo filho talvez seja um pouco diferente, né? Do que o do pai, Com certeza. por toda a química que envolve, né? Então é difícil bater. Mas assim, eu tive a educação da minha mãe extremamente da conversa, da calmaria, e meu pai, uma personalidade de agitação, de explosão o tempo todo. E acredito que eu viver nesses dois meios foi muito bom para mim, porque eu pude viver dos dois lados extremos. Uhum. Porque a minha mãe também é calma até demais, na minha visão hoje. Calma até demais e meu pai explosivo até demais. Então, para mim, eu também falo isso nesse livro, que o ideal é o quê? Né? A gente tentar... Por que é importante os pais pesquisarem, entenderem um pouco sobre educação com os filhos, que na verdade é relacionamento. Né? Que é como já tinha falado, no frigir dos ovos é relacionamento.
Você pode educar seu filho de forma firme, é diferente de uma forma rígida, né? Porque acontece de muitos pais, que é o medo, que foi o medo do meu pai, de ser tranquilo demais e eu ir levando no pagode. Permissivo demais. O meu pai tinha... É por isso que eu não me revoltei com meu pai, embora tenha ficado com muitas mágoas. Porque meu pai disse assim, rapaz, eu quero um filho vencedor, quero um filho direito, justo, que tenha a sua família, que seja um cara do bem. Só que ele fazia isso de uma forma muito... O propósito era nobre, mas os meios... Os meios não eram legais, não. Então, assim, o medo dele era esse. Por quê? Porque ele não entendia muito de relacionamento. Ele não entendia. Por quê? Porque quando ele era criança, os pais dele, meus avós, também piorou. Com relação a isso, a ignorância era máxima. Então, o que é que ia vir do meu pai? É um padrão de repetição. E aí, meu pai, comigo, ignorância também máxima. Mas o motivo? Nobre. A minha mãe, já na calmaria máxima, na tranquilidade máxima, muito bom para mim, inclusive para ser um contraponto ao meu pai. Sim. Porém, se eu tivesse uma educação somente da minha mãe, eu seria outro ser humano. Acredito eu. Por quê? Porque é muito pagode. Quando você fala outro ser humano, um ser humano melhor, você fala, em relação eu digo um ser humano... Outro ser eu humano. digo eu, Matheus, hoje que tive a educação da minha mãe e do meu pai. E se eu tivesse uma educação somente da minha mãe, eu seria outra pessoa. Uma pessoa melhor, em alguns aspectos, talvez. Em outras, não. Porque era muito mais fácil levar minha mãe no pagode, porque minha mãe não era firme. Minha mãe era tranquilidade 100%. Né? Eu falando assim, quem vê minha mãe escutando isso vai ficar com raiva, viu? Mas ela é mais tranquila. Ela não gosta de se estressar muito. E envolve uma certa firmeza na educação que ela não tinha. Firmeza não quer dizer... Firmeza não quer dizer grosseria, não quer dizer caminho agressão, agressivo. Verbal e física. Não. Isso. Firme quer dizer você dizer assim, olha, filho, é isso, por conta disso, disso, e acabou-se, tá bom? É só isso. É diferente de dizer de uma forma grosseira, porque isso ataca, né? As palavras, elas são como flechas, né? Exato. Então, elas atacam. Muito com meu pai foi na base da ignorância, assim, pesado. Então, completamente oposto ao que eu tive da minha mãe. Então, eu acho que, sintetizando tudo isso que eu estou dizendo agora, é que os pais, eles precisam, para os que são explosivos, né? Eles precisam ser firmes e saber que, por esse lado da ignorância, por esse lado da grosseria, você não resolve nada. E a partir do momento que você é grosseiro com palavras ou violência física ou verbal, você está deixando marcas ali. Sim. Então, assim, já que você ama muito o seu filho, partindo por esse pressuposto, o que é que você acha de entender mais um pouco sobre inteligência emocional? O que é que você acha de repente, ver uns vídeos no YouTube, de repente, fazer um curso ou ir para uma psicóloga para entender um pouco mais sobre isso, né? Para os pais que são altamente permissivos, que eu me deparei com muitos deles, isso também está errado. Sim. Porque se você deixa o seu filho, né, que por alguns filósofos é uma folha de papel em branco, né? Isso. Se você deixa ele se guiar conforme a vida for levando, não é a vida que está levando, não. São os amigos do colégio. Quem são os amigos do colégio? Então, assim, eu dou muito mérito ao meu pai também, porque ele era muito preocupado com isso. Meu filho, quem são os seus amigos do colégio? Quem são? Aí investigava. Aí, esse aqui é... Aí ligava para minha mãe, esse aqui é meu carga torta. E sempre me ensinou, olha, você tem que estar sempre na companhia de boas pessoas. Então, os motivos deles o motivo dele era nobre. Mas, muito atento, extremamente atento. Só que, na conversa, extremamente grosseiro. Extremamente, né? Então, muitas vezes ele passava até por vilão, que esse é o problema, né? E nem era o jeito errado dele de educar, né? Então, assim,
para os pais que são explosivos, buscar ter algum tipo de entendimento melhor, né, de como passar isso para o filho. Para os pais que são altamente permissivos, também está errado. Porque o filho que é guiado pela vida, que vida? Não é vida não, diretor. São os outros meios que estão direcionando ele, não você. Exato. Então também está errado, né? Então o pai ele tem que estar meio que no meio termo, né? Na verdade não é meio termo, ele tem que ser firme, sem ser grosseiro e sem ser permissivo, né? Tá no meio do caminho ali. Acredito que seja isso. Você trouxe um assunto, você falou o fato da criança ser um papel em branco, né? E realmente, se você for se voltar para os estudos de neurociência, elas traz muito essa questão do quanto o cérebro das crianças, eles estão em fase de aprendizagem acelerado durante os 7 primeiros anos de vida. Então, tudo aquilo ali que acontece ali naqueles 7 primeiros anos de vida é muito importante na formação da personalidade, do caráter daquela criança. Todos nós já sabemos disso hoje, né? Mas é sobre essa questão que você está falando. O que acesso, que informações essa criança está sendo nesse período? Que é quando a capacidade de neuroplasticidade cerebral, vamos dizer assim, de aprender coisas, de moldar determinados tipos de pensamentos e comportamentos, está mais forte ali, se constituindo de maneira muito forte nessa fase dos 7 primeiros anos. Quando eu fiquei grávida, Matheus, quando eu tive meu filho, eu era professora de uma universidade em Uberlândia. Quando eu tive meu filho, já vim estudando muito sobre isso, né? Sobre mente, desenvolvimento do comportamento, o que acontece naqueles primeiros anos de vida e o impacto que aquilo tem na vida do ser humano. E quando eu tive meu filho, quando eu ganhei meu filho, ele chegou nos meus braços, eu decidi que eu não ia mais voltar a trabalhar, que eu ia cuidar dele até os 7 anos de idade, porque eu já entendia, eu já tinha informação suficiente, conhecimento suficiente da importância da construção do caráter, dos comportamentos, dos pensamentos, das percepções sobre quem ele era nos 7 primeiros anos de vida, que era crucial. Então, naquele momento, eu decidi, eu não vou mais voltar a trabalhar, eu vou me dedicar ao meu filho, à criação do meu filho, à educação do meu filho, que, para mim, na minha cabeça, era a única coisa que eu não podia falhar. Eu poderia retomar minha vida profissional depois, eu poderia fazer outra coisa, eu poderia conciliar o meu trabalho com a educação dos meus filhos, mas eu não poderia delegar a outra pessoa o exercício de uma profissão que era minha. Esse era o meu entendimento, né? Respeito a opinião de pessoas que sejam contrárias à minha, mas eu não poderia delegar. Eu não delegava isso no meu trabalho, né? As responsabilidades que eram minhas era eu que tinha que fazer, as aulas era eu que tinha que dar. E a função, a missão de mãe era eu quem tinha que educar. E hoje meu filho está com 7 anos. Eu sou extremamente feliz, assim, e grata por eu ter tido a oportunidade de acompanhar ele, porque eu posso dizer que eu sei o que eu coloquei na cabeça dele. Eu sei quem ele é, eu sei a identidade que ele tem, eu sei os pensamentos que foram construídos, e não tem coisa mais poderosa do que isso na vida de um ser humano. Eu sei o impacto que essas coisas causaram na vida dele, que vão causar futuramente, e não quer dizer que ele não tenha tido experiências traumáticas, possivelmente teve, mas o meu papel era minimizar essas questões na vida dele. E foi isso que eu tentei fazer até hoje, né? Até 7 anos, que é a idade que ele está agora. Então, eu entendi por quê. Porque eu tinha conhecimento sobre isso, né?
Mas muitas pessoas não têm, elas não têm noção do impacto que esses 7 primeiros anos têm na vida de uma criança e na vida de um adulto, porque é nesse período que está se construindo tudo lá, as memórias, as experiências, os vínculos, o que eu sou, o que eu não sou, o que eu penso sobre mim, o que eu me acho capaz ou não me acho. Isso vem muito desses 7 primeiros anos de vida. E é importante a gente falar sobre isso. Sim. E talvez a maior das questões hoje, Matheus, que eu posso observar é realmente o que você fala, é a falta de conhecimento sobre tudo isso, sobre essas coisas. Porque a gente simplesmente está fazendo o quê? Repetindo coisas que fizeram com a gente lá atrás. Uma educação que veio de não sei quantos anos atrás. Modelo de educação que naquele tempo funcionava, mas hoje não funciona mais. E se você for trazer hoje para a questão do que nós estamos vivendo hoje, naquele tempo não tinha celular, não tinha tablet, televisão muito pouco. E hoje as crianças elas estão praticamente imergidas nesse mundo. Então, quem que está ensinando elas? Quem que está ensinando elas? Uma criança que está em fase de aprendizado profundo nos 7 primeiros anos, ela está tendo educação de quem? Da babá, da escola, dos desenhos, como você disse, dos amiguinhos. De quem? Qual que é a maior influência que essa criança está tendo hoje? Isso é uma coisa importante para se pensar, né? Quem que está construindo os padrões de pensamento, de comportamento do meu filho? É sobre isso, sabe? Naquele em 2016, quando eu decidi sair, era sobre isso que eu estava pensando. Quem vai construir sou eu. Né? Quem vai colocar as informações na cabeça dele não é a escola, não é a televisão, não é os desenhos, sou eu. A pessoa que mais ama ele nesse mundo. E como você fala, são as pessoas que mais querem o bem dos filhos. Mas muitas vezes a causa é nobre, mas por vias erradas. Por vias que não muitas vezes não chegam a uma efetividade, né? Exatamente. Levando também até para o lado da neuroeducação, a nossa mente, ela busca trabalhar o mínimo possível, né? Então, assim, levando para o lado da neurociência, da neuroeducação. Quando os pais chegam, sei lá, seus 30, 20, 25, 40 anos e são pais, isso serve para tudo, mas se o pai, mãe, estão vivos, respirando e saudáveis, por que mudar? A mente pensa assim. Sim. Por que mudar? Rapaz, eu tive a educação do meu pai assim, me bateu, foi grosso. A mente pensa assim, você não é nem induzido a refletir, mas seu inconsciente já pensa assim. Rapaz, se eu fiz e tô aqui vivo, tô trabalhando. Dei certo na vida. Tô sobrevivendo. Pra que eu vou escutar Não, você tá educando errado, tem que ser assim. Pra que eu vou fazer isso? Não vou. Então, realmente perpetua, porque não tem, às vezes, a habilidade de reflexão. De dizer, rapaz, esse caminho, será que não poderia ser diferente? Será que não existem formas mais eficazes? Né? Por mais que eu já tenha estudado, eu continuo com essa dúvida. Será que não tem formas mais eficazes? E eu acho que é isso que dentro de uma relação tão importante que é pai e filho, né? Vale a pena o pai ter esse cuidado. Porque, enfim, é uma vida, é o seu filho. Né? Então, realmente, vale a pena o pai ter esse esforço, querer pelo menos entender para dizer, eu entendi, mas o meu caminho é esse por causa disso, disso, disso. Ter uma reflexão ali. Eu acho que isso cabe, esse mínimo cabe, né? Muitos pais pensam hoje apenas na questão financeira do filho. Profissional. Né? Questão profissional. Não, e a questão também de poder pagar os custos dos filhos, né? Sim. O filho vai custar tão, vamos trabalhar mais para poder pagar uma escola melhor, uma viagem quando ele tiver 15 anos, uma festa de aniversário. Mas a parte psicológica, a parte de construção, às vezes deixa isso de lado. Por conta da cabeça que tende a ficar cômoda de dizer que não precisa, né? Rapaz, não deu tudo certo, então vai dar certo. Vai dar tudo certo. Só que assim, se você para um pouco para poder entender melhor,
vai sair coisas boas aí. Você vai ter evolução, né? Sim. Matheus, na sua opinião, na experiência que você teve com a sua relação com seu pai e a sua mãe, o que você acha que foi mais construtivo e destrutivo em termos comportamentais, em termos de o que considera-se educação, né? O que considera-se educação, abre aspas aí, fecha aspas, na sua relação com ele. O que você diria assim, o que não funcionou comigo? O que aconteceu, que tipo de comportamentos ele tinha, que muitos pais hoje devem ter os mesmos comportamentos com os filhos, mas que não funciona. Isso não funciona. Na cabeça deles funciona. Por exemplo, eu li posso falar sobre as questões do livro? Sim. Porque está aberta claro. Aí as questões do livro. Eu li no seu livro que tem um episódio da sua vida em que você foi castigado para ficar dentro de uma casinha de cachorro. Sim. Porque você tirou nota baixa. Qual que é o impacto que isso teve na sua vida? Porque eu entendo que a relação de pais e filhos, pais de um modo geral, pai e mãe, é uma relação que é uma relação que as primeiras pessoas que deveriam cuidar de você, que é o que você espera, todo filho espera, as primeiras pessoas que deveriam amar, cuidar, respeitar, dar dignidade. E quando eu li essa parte do livro, eu fiquei tentando entender como você se sentiu como filho ali, naquele lugar, né, recebendo aquele tipo de punição. O que na sua cabeça veio sobre você, não sobre ele, mas como você se sentiu ali naquele momento, que para mim foi uma das coisas que mais me impactou na leitura do livro, foi esse episódio, e foi uma coisa que ficou assim, das coisas que eu li no livro, a coisa que mais me deixou marcada como informação foi justamente isso, porque quando a gente estuda sobre essas coisas, Matheus, a gente sabe o impacto que isso tem. Eu não sei se teve o impacto na sua vida, como teria na minha se isso tivesse acontecido mesmo. Isso nunca aconteceu. Mas, assim, eu sei que deve ser um senso de inadequação, de falta de valor, de humilhação, de rejeição. Eu não sei o que você sentiu naquele momento, naquela hora, mas eu creio que os sentimentos devem ser os piores possíveis. E como que essa questão ela teve impacto na sua identidade, na sua autoimagem? E se você nunca refletiu sobre isso, eu estou fazendo você refletir sobre isso agora. Esse episódio... Que realmente foi uma coisa que me chamou a atenção. Esse episódio da casinha do cachorro, sempre quem lê, a primeira coisa que me pergunta é sobre isso. Que é o que mais choca, porque foi o mais forte. Isso é forte. Então, esse episódio, como eu já tinha dito, né? O meu pai é muito ignorante com relação a isso, né? Muito, muito estressado, né? O que explode, tem até aquele filme da Disney que são os elementos, né? Aí tem um filme que tem a faísca, que tudo ela explode. Fogo, Pronto, foguinho. meu pai era como se fosse a faísca. Tudo explodia. E aí, aconteceu alguma coisa que eu não estou lembrado nesse momento que foi falando de nota, alguma coisa que ele quis me deixar de castigo e falou, rapaz, vá lá pra casinha do cachorro, vai ficar lá 1 hora. Não sei se o tempo foi esse. 5 minutos sei que não foi. No mínimo meia hora. Vá lá pra casinha do cachorro. E assim, foi pesado, tanto que eu falo no livro, né? Me marcou. Mas, assim, naquele momento, que aí foi uma autodefesa minha, foi autodefesa. Eu achei que, como foi muito pesado, rapaz, vai lá pra casinha do cachorro. Só que os cachorros eram 2 cachorros que eu gostava, obviamente, mas eram 2 Rottweilers, 2 cachorros grandes. E dentro da casinha do motor, tava aquele mau cheiro, tava... Então, talvez você vivendo seja pior do que você imaginando. Era uma casinha do cachorro mesmo
valendo. Casa de cachorro. Casa de cachorro. Então, assim, aí ele me colocou de castigo lá. Não sei exatamente quantos anos eu tinha, né? Agora pra te dizer. Mas, sei lá, talvez 10. Talvez 12. 10 a 12, 9 a 12, talvez. Eu achei tão pesado na hora, né? Tô lembrando que tá aqui de acesso. Eu achei tão pesado. Falei, rapaz, como você falou, humilhação, né? Mas como autodefesa, que aí foi como a construção da minha vida foi baseada nisso. Como defesa, eu precisei dizer assim, rapaz, eu preciso tirar alguma coisa boa daqui de dentro. Porque senão eu vou... Eu nem sabia o que era isso, mas, rapaz, senão eu vou me deprimir, vou entrar em depressão, sei lá. Eu não sabia nem o que era isso, mas talvez... Isso já ia sempre pelo viés de aprender alguma coisa positiva. Né? Nunca era pelo viés de... Então, quando meu pai fez isso, eu dentro da casinha pensei assim, rapaz, pelo menos eu consigo estar aqui do lado dos cachorros. Rapaz, esse castigo não é tão ruim, não. Pelo menos eu tô aqui. Era uma coisa que você gostava. Pelo menos eu tô aqui. Então, assim, só que ao mesmo tempo que eu pensava isso, a minha cabeça também processava, rapaz, isso não tá certo. A minha própria mente me colocava numa situação de ver o lado bom, mas sabendo que eu tava numa situação de desconforto extremo. Então, assim, não foi só aquele episódio. Esse foi um episódio que eu conto no livro. Não foi só aquele episódio, mas foram várias situações que eu precisei analisar de uma forma... Assim, em momentos de pressão, eu precisei estar olhando para o lado bom. Matheus, isso é tão interessante, olha. Hoje eu trabalho muito com essa parte de gerenciamento da mente. Você intuitivamente... Olha só. Você intuitivamente pegava uma memória tóxica... Isso aqui é uma memória tóxica. Os pensamentos, eles são coisas físicas reais no cérebro. Os pensamentos se formam como estruturas físicas reais no cérebro. Vamos dizer que isso aqui é um pensamento tóxico. Você pegava um pensamento tóxico que se constituía ali naquele momento, na hora daquele evento, daquela reação, e gerenciava esse pensamento aqui no sentido de você criar memórias, mesmo que saindo daqui de um pensamento tóxico, memórias e pensamentos saudáveis. Você ia fazendo o contrário, não alimentava isso aqui. Você saía disso aqui para isso aqui. Porque isso aqui nada mais é do que... pensamentos mesmo, pensamentos e estruturas físicas no cérebro. Eles são como árvores de pensamento. Né? O pensamento, ele é como se fosse uma ideia muito... geral, né, que são constituídas por raízes, galhos e árvores, né? As raízes estão aqui, que é a origem da informação, que no caso era vá para a casa do cachorro, né? Vai ficar lá, né? E aí ela mantém, essa raiz aqui, ela mantém os pensamentos secundários que vão gerar os comportamentos. Então, intuitivamente, você fazia o que eu ensino a fazer, que é gerenciamento da mente, que é exatamente sobre isso. Sair de uma situação, né, que poderia ter gerado um pensamento tóxico, isso aqui ia ser alimentado. Se naquele momento você tivesse se sentido humilhado, se você tivesse sentido, sei lá, fala aí sobre os sentimentos que você teve, de humilhação. Muitas vezes o sentimento que eu tinha era de indefesa, né? Eu não tinha o que fazer. Sim. Entra o lado ruim de você não morar junto com seu pai e sua mãe. Eu não tinha lá minha mãe para me defender. Sim. Apesar de que eu escolhi estar lá, também não estava obrigado, podia estar na minha mãe. Mas nesses momentos, eu estava completamente indefeso. Né? Então, esse sentimento... Sentimentos de abandono, de não ter com quem contar. Talvez eu não consiga naquele momento colocar, talvez, nomenclatura aos sentimentos. Mas eram sentimentos ruins, né? Sentimentos ruins que eu tentava transformar em algo bom. Pronto. Então, intuitivamente, você já fazia isso. Sem saber como, você já fazia isso. Você pegava uma raiz de pensamento tóxico
e você já reconceituava aquilo ali e não deixava, porque esses pensamentos tóxicos, hoje existe um estudo muito, muito profundo de uma neurocientista que fala que ansiedade e depressão, ela está muito relacionada com eventos tóxicos que aconteceu na vida da pessoa, né? E ela ensina a forma como você pode gerenciar essas vias neurais de pensamentos tóxicos e ressignificar a informação e criar um novo caminho. Você intuitivamente, você já fazia isso quando era pequenininho ainda. Uhum. Então, os danos, Matheus, pelo que aconteceu com você, você minimizou por você mesmo. Não que aqueles eventos não tiveram forte impacto na sua vida, mas você intuitivamente fazia um movimento que hoje é estudado, né? Estudado e comprovado cientificamente, que se você fizer isso, você minimiza os danos e os traumas da sua vida e as questões até de saúde mental, né? E eu acredito, e a reflexão também é que eu acredito que isso que eu fazia, eu já me achava diferente por fazer isso. Uhum. Porque, como eu falei, a Casa do Cachorro foi um evento, mas foram vários. Talvez a Casa do Cachorro foi o mais simbólico, talvez, diferente, de fato. Mas assim, quando eu tirava nota baixa, olha a situação, meu pai, rapaz, vamos ali, você vai apanhar. Tira a roupa, você vai apanhar. Ou seja, era humilhação pesado. Só que, eu não sei, eu tentava, sei lá, abstrair, como as pessoas dizem hoje, se fazer de doido. Uhum. Mas assim... Era como se você não alimentasse aquele... Não alimentava. Porque a questão que eles chamam de pensamento tóxico é exatamente isso. É quando acontece alguma coisa com você. E você ficar ali. Exatamente. E você ficar ali. Exato. Pronto, eu não ficava. Exatamente. Eu não ficava. Eu tentava sair pela tangente. Só que eu acho que isso que eu fazia... Rapaz, não é todo mundo que faz, não. Não, isso... Não é todo mundo que faz isso, não. Não, isso aqui vem de uns anos pra cá, Matheus. Não é uma coisa que, assim, é um estudo de, sei lá, 20 anos pra cá, que se tem falado muito sobre isso, agora de forma mais efetiva sobre isso, sobre esse gerenciamento da mente, né? Você já fazia isso sem saber que isso aí ia causar impacto positivo na sua vida, né? Você já fazia isso? Sem saber. Aí não acredito eu, né, pelo que eu pude estudar, acredito que tem um fator genético também. Uhum. É meio que a mente, ela de uma forma do subconsciente, tentava não entrar na parte depressiva. Uhum. Talvez eu mais novo tivesse essa imunidade à depressão muito alta. Sim. Talvez. Sim. Agora sim, beleza, fui eu. Por isso que eu quis espalhar a palavra. Porque, rapaz, eu escapei. Sim. Eu escapei. Eu consegui tirar muitas coisas boas. Inclusive, continuo tirando, né? Tô aqui, fiz um livro mostrando para as pessoas. Então, tudo consegui tirar coisas boas. Mas eu digo, rapaz... A maioria não consegue. Rapaz, não foi fácil, não. E assim, o meu pai não foi rapaz, realmente foi só seu pai. Não. Normal em muitos cantos. Não é meu pai que era... Rapaz, só meu pai. Top 10... pais grosseiros do mundo. Meu pai primeiro. Não. Não. Normal. Também não era... Entendeu? Então, assim... por isso que eu quis espalhar a palavra. Por isso que eu quis fazer meu livro. Porque eu falei, rapaz, as pessoas precisam entender isso. Porque eu sei quais eram os meus sentimentos quando eu era mais novo. Uhum. E era muita pancada que eu levava. Rapaz, isso não é normal, não. Isso não é normal. Eu levava a pancada talvez ficou, eu reduzi o dano, talvez não anulei. Exato. Não anulei o dano, mas falei, rapaz, pancada, viu que eu levava, né? Então hoje eu consigo falar isso de uma forma mais tranquila, mas assim, é pesado. Matheus, por quanto tempo você não conseguia fazer isso? Conseguia falar sobre esse assunto que você traz, que você fala hoje, que você traz no seu livro? Você, em algum momento, eu acho que você... Porque é interessante falar sobre isso. Quando você está em paz para falar sobre um assunto que foi tão impactante emocionalmente, vamos dizer assim, para a gente, é porque a gente não conseguiu ainda ressignificar todas
aquelas memórias de dor que tem dentro da gente que ficam, né? Porque o que a gente espera, o que todo, né, todo ser humano espera é que os pais, principalmente os pais, cuidem de nós. É o que é esperado, né, de um filho. Imagine que quando uma criança está na barriga da mãe, ela está ali o tempo todo acompanhada, ela está ali ouvindo os batimentos cardíacos da mãe, ela tem a alimentação disponível ali o tempo todo para ela, não falta nada. Então, ela vem para o mundo com esse sentimento aqui, ó, aqui tem tudo para mim, aqui tem amor, aqui tem companhia, porque é como ela está ali, né? Como ela se desenvolve ali. Com tudo, ela é suprida de tudo ali. E aí, quando ela vem, ela encontra um ambiente, muitas vezes, completamente diferente desse. Então, o esperado, né, de toda criança, a gente falando em termos de ciência agora, é que ela tenha tudo isso, né? Que ela tenha amor, que ela seja alimentada, que ela tenha tudo que ela tinha quando ela estava ali, quentinha, com o serviço 24 horas disponível ali para ela. E quando, à medida que aquela criança ali vai crescendo e que ela vê que está faltando o que seria o básico para ela, porque uma das coisas básicas que eu acho que uma criança tem que ter é o básico do básico, que seria o cuidado dos pais, é o amor dos pais. Eu acho que isso, te juro, suprir até mais do que a própria em termos de alimento, eu estou falando de alimento emocional, do que a própria a constituição da fisiologia da criança ali. É o que vai fortalecendo, né? E essas relações do pai e da mãe, elas geram muita neuroquímica na criança também, né? Uma criança que está em constante, num campo minado dentro de casa, ela produz muito hormônio do estresse, né? A criança que configura completamente, é uma configuração completamente diferente no cerebral, vamos falar assim, de uma criança que está o tempo todo sendo bombardeada de hormônios do estresse ali, né? Muda toda a configuração cerebral daquela criança. E uma criança que está em um ambiente de extremo, não precisa de ser de extremo, mas um ambiente aceitável, de amor, de cuidado, são duas configurações completamente diferentes. E ali se desenvolve dois seres, né, completamente diferentes. Se você for para o sistema prisional, você vai encontrar uma questão interessante lá. São pessoas que tiveram vidas difíceis, muitas vezes foram violentadas, muitas vezes foram todas essas questões que a gente já conhece, né? E raramente você encontra uma que não foi. Não viveram sobre esses padrões. Então, é interessante a gente ver sobre isso como o ambiente, principalmente que é o primeiro ambiente em que essa pessoa constitui relações, né? Como você fala, que isso aqui não é sobre uma relação entre pai e filho, é sobre relações que vão se estender para fora de casa, né? Como é importante e crucial, porque nem todo mundo tem esse mecanismo de enfrentamento que você teve. Isso é um mecanismo de enfrentamento que você teve. Diante de uma situação que você viveu, o meu mecanismo de enfrentamento foi esse. Você ressignificar de forma muito rápida as informações, as experiências tóxicas que iam se constituir ali se você alimentasse. Né? E aí e aí você iria para um viés completamente diferente do que você. A gente talvez não estaria aqui fazendo esse podcast hoje. Você não teria contribuído com as pessoas com esse livro. E eu acho importante a gente falar sobre isso. Isso é sobre gerenciamento da mente, né? Mas como que a gente faz isso, né, Matheus? Você fez isso intuitivamente, você fez isso. Né? Intuitivamente. Mas hoje sabe-se, estuda-se que a pessoa que consegue gerenciar a mente hoje de forma... Porque o mundo realmente ele não vai ser um mar de flores, ele vai ser um caos. Hoje, por exemplo, aconteceu uma intercorrência com você que já meio que desestabilizou hoje logo de manhã. E vai acontecer sempre, né? Sempre, mas como você vai gerenciar isso? As crianças, elas não sabem fazer isso.
O mundo da criança é inteiramente emocional, ela entende as coisas ali, como elas aconteceram e como ela interpreta aquele fato que aconteceu. Nós já temos uma capacidade melhor de fazer isso, né, e de aprender a fazer isso. Mas como que nós, pais, podemos ajudar os nossos bens mais preciosos? A única coisa na face da terra que eu acho que a gente pode dar errado tudo na vida da gente. Mas eu acho, na minha opinião, como mãe, é que a maior derrota na vida do ser humano é ter filhos. Os filhos fora do que a gente. Fora do. Do que a gente. Fora talvez um padrão emocional, talvez, de alguma forma desequilibrados emocionalmente. Exatamente. Isso, e para mim, Matheus, isso seria a maior derrota que eu teria na minha vida. Não seria profissional, não. Seria essa questão da família. É uma questão familiar. Eu tenho uma coisa muito forte em mim. A questão familiar é uma questão muito forte em mim. Não sei porquê. Pode ser que tenha sido de algumas coisas. Eu ainda vou também ter a oportunidade de falar sobre algumas questões que me impactaram profundamente a minha vida até hoje. Questões profissionais, muitas coisas também que não tive uma vida difícil, não tive eu também cresci em um ambiente de amor, mas o que a gente tenta fazer é minimizar os traumas, mas ninguém está isento disso. Eu não isentei meu filho, com certeza. Na minha família eu também não fui isenta disso. Mas o impacto que isso teve na minha vida e tem até hoje. Então é sobre isso. Isso é uma questão importante que a gente falar. Esse mecanismo de enfrentamento que a gente tem diante das coisas, né? Como é que eu faço para melhorar isso? Como é que eu faço para fazer o que você fez intuitivamente? Naquele tempo você não sabia nada sobre isso, mas você fez, né? Você fez. Esse gerenciamento dessa informação que entrou aí na sua cabeça, você levou ela para um caminho, não um caminho que ela deveria ir naquele momento, com aquela situação que se constituiu, aquela experiência que você teve. Mas você pegou e levou aquela informação para um outro caminho. Você construiu uma nova via neural ali e andou por ela. Pela melhor, né? Não pela pior. Sem saber. Sem saber. Então, o que você faria hoje? Se você fosse pai, por exemplo, você já passou você já é ainda, né? Você ainda está na condição de filho. Eu acho que você tem pai e mãe ainda, né? Sim, você mantém essa relação pai, com mãe, avó. Pronto. O que se faria hoje que você fosse pai, por exemplo? O que você faria hoje para conduzir melhor a educação do seu filho, sem ter que afetar a saúde mental dele, muitas vezes, conduzindo pelos melhores caminhos? O que você faria hoje diferente, assim? O que ele fez que você não faria, por exemplo? E que hoje funcionaria melhor para você, diante do cenário que a gente vive hoje, né? Que é outro. Hoje a gente... tentar não me prolongar aqui, né? Mas, assim, hoje eu tô com 30 anos. Então, deu tempo refletir demais sobre tudo que aconteceu quando eu tinha 10, 15, 20, né? E hoje quem eu sou. Então, acredito que, no meu entendimento, por que eu não fui pai ainda? Porque eu acredito que eu não tenho ainda condições de tempo financeiro também para ter um filho e poder dar o meu melhor para ele, né? Por isso que eu ainda não fui pai. Mas é o meu desejo logo mais, né? Isso me encanta, né? Ter relacionamento e fazer do relacionamento algo frutífero, independente de qualquer relação. Eu acredito que para quem é pai já, para quem vai ser pai um dia, seria muito interessante se você entendesse um pouco sobre a mente, buscasse entender. Não precisa ser profissional nisso. Mas se você buscar entender, buscar uma autorreflexão, você vai ver muitas coisas boas, né? O que meu pai fazia comigo que eu não faço hoje? A questão da grosseria em demasia. Como eu vim do meu pai, eu sou também, às vezes, grosseiro. Mas por tanto que eu já refleti, o tanto que eu já aprendi, eu tenho a nossa mente tem um lobo bom e um lobo mau, né? Que às vezes o lobo mau ele é interessante porque te protege.
Mas eu alimentei muito esse lobo bom para quando eu pensar em ser grosseiro, ele, opa, puxa ali a corda. Devido ao quê? Devido a estudo, a querer ser uma pessoa melhor, né? Então, assim, durante minhas relações de amizade, muitas vezes eu era grosseiro com meus amigos. Chegava em casa, sofria com isso. Eu digo, rapaz, por que eu fui tão grosseiro? Muitas e muitas vezes, devido à minha educação, né? Muito provavelmente devido a ela, né? Então, com muita luta, hoje eu sou um amigo melhor. Hoje eu compreendo mais, eu entendo mais, eu escuto mais, tento dentro dos meus amigos e relacionamento, quem quer que seja, ser uma pessoa melhor, né? Então isso faz parte da evolução do ser humano. Eu acredito que quando você tem um filho, que é algo extremamente importante, você deve olhar para essa questão das relações, como se relacionar bem com alguém em primeiro lugar. E aí você vai se relacionar bem com seu filho, né? Cara, por que eu tô tão grosseiro? Por que eu tô tão estressado? Porque o problema, na verdade, pessoal, o problema não dentro da inteligência emocional, né? Não é você estressado ser uma pessoa controlada. É você não se estressar. Meu amigo, depois que estoura, é difícil você voltar. Sim. É outra habilidade, você voltar para o estado normal. Mas você tem que ser uma pessoa que dificilmente se estressa. Você tem que buscar ser essa pessoa. E existem técnicas para isso, né? Primeiro é a reflexão, o poder da observação. Quando você sente que está estressado, você, recua. Uhum. Outra coisa é você ter sempre pensamentos positivos. Poder virar o jogo rápido. Rapaz, eu sou uma pessoa que eu escolho ser feliz, eu escolho ter uma vida boa. Então, coisas vêm, mas vira o Matheus de 10 anos de idade. Rapaz, isso aqui tá ruim, mas vai ser bom. Uhum. Se faz de doido. Sim. Se faz de doido pro problema. Isso Rapaz, vai passar. isso vai passar. E no final das contas, quando você olha, rapaz, tá aí, passou. Eu podia ter me estressado, nem me estressei e passou. Sim. Porque a gente tem o poder da observação e do tempo, né? Então, escolha. Um dia você tá estressado, rapaz, não vou me estressar hoje, não. Espere uma semana e reflita sobre aquele dia. Uhum. Rapaz, não é que deu tudo certo. E eu nem me estressei. Saldo, resolveu como tinha que resolver e eu nem me estressei, né? Então, assim, o fato de você ser uma pessoa equilibrada emocionalmente, com certeza isso vai impactar no seu filho. Então, é isso que eu acredito que seja a chave. Você ser uma pessoa bem com você. Aí, com seu filho, você vai ter tempo, você vai poder falar com ele. O meu pai se estressava comigo? Não. Ele já chegava estressado. Uhum. Estressado e descontava em mim. Sim, muitas vezes acontece isso. Se ele fosse um cara mais controlado, se ele não se estressasse, estressando por quê? O que está acontecendo? Não tinha nada grave acontecendo. Ou então vamos pensar, o que ele tem a ver com o que aconteceu comigo? Por exemplo, que a gente nem para pensar sobre isso, né? Você quer colocar para fora, jogar em algo, exatamente, externalizar, colocar para fora o que está ali dentro de você. Exatamente, mas o problema é, se estressou, morreu. É difícil você separar isso quando você está no nível de cortisol lá em cima. Você não sabe separar. É mais difícil esse jogo. É mais fácil você não se estressar. Rapaz, não vamos entrar nesse jogo de ter uma vida estressante e saber lidar com as pessoas numa vida estressante. Eu acho que esse caminho, o jogo é mais duro. Porque você tá ali com o seu corpo, né, no cortisol, no sentido de... No calor, para tentar ser tranquilo, é uma missão mais difícil. Agora, tentar ser uma pessoa menos estressada é mais fácil. Porque, naturalmente, a gente não acorda estressado. A gente vai se estressando ao longo do dia. Então, se a gente pensa em formas de não se estressar ao longo do dia, buscar isso vai mudar todo o teu jogo. E tu ainda continua fazendo gerenciamento da mente, então, né? O tempo todo. O tempo todo. Tu desenvolveu essa habilidade lá quando tu tinha 10, sei lá quantos anos, 9 anos, e tu ainda continua nesse exercício. O tempo todo, porque você continua errando. Exato. O tanto que eu reflito sobre mente não é brincadeira. Eu faço isso todos os dias. Eu reflito, vamos dizer todos os dias, não, mas 80% dos dias eu reflito. E eu ainda sou grosseiro. E ainda dou uma... Só que qual é o detalhe? Quando eu faço alguma coisa errada, é você perceber. Rapaz, isso tá errado. Meu Deus, isso tá errado. O que é que eu... Próxima vez que isso acontecer, eu não vou fazer isso.
você faz de novo. Mas você tá ali se cobrando, o peso fica maior. Então, eu acho que esse é o diferencial. O poder da observação, né? Isso é o que eu chamo de estado de consciência, né? Você está o tempo inteiro consciente sobre o que você está pensando, sobre o que você está fazendo, isso é gerenciamento da mente, né? E isso já aconteceu algumas vezes lá em casa. Acontecer alguma coisa que meio que me desestabiliza e eu for lá e falo de uma forma mais grosseira com meu filho, mas imediatamente já vem aquilo ali na minha cabeça e eu corrijo ali imediatamente o caminho, porque uma das coisas mais libertadoras e importantes que eu aprendi a fazer com ele é pedir desculpas quando eu não estou certa. E isso aí ele desenvolveu essa capacidade também, porque ele aprendeu comigo. Porque quando eu estou lá exercendo uma relação de autoridade, né, que nós estamos como se fosse ali nesse exercício da autoridade, a gente não quer chegar para um filho e pedir desculpa quando a gente cometeu alguma coisa errada. E eu tenho feito esse exercício de corrigir imediatamente para que justamente essa questão da questão tóxica, ela não se estabeleça Até porque a gente não sabe se o nosso filho ele vai ter essa maturidade. Eu não sei se meu filho, quando tiver uma situação de pressão, vamos dizer assim, de coisas ruins, como que ele vai absorver? Ou seja, eu tenho que tentar... Exato, e como ele está reagindo àquilo. E, às vezes, muitas vezes, a gente imputando uma coisa naquela criança que ela nem tem ainda. Por exemplo, né? Ou dando um adjetivo negativo, ou invalidando alguma coisa daquela criança, tipo, ela tá chorando lá por algum motivo e você chega, isso não... Isso é birra. Isso é birra, ou isso, pra que tu chora por isso? Você tá invalidando alguma coisa que aquela criança tá sentindo ali naquele momento. Então, eu tenho feito essa questão da observação sobre o que você faz, sobre o que você pensa, isso é extremamente importante. Porque ali você corrige a você para que você não faça, não repita, né? Não se constitua um caminho neural ali para você ir por aquela via, porque se o caminho se constitui, existe um caminho lá que você pode ir por ele, que é justamente esses, né? Esses padrões que a gente tem que ir olhando para a gente e corrigindo, né? Para que a gente não cause dano na vida de outra pessoa. Principalmente, assim, uma criança, ela não tem capacidade de raciocinar e racionalizar assim. Meu pai está falando isso comigo é porque aconteceu alguma coisa no trabalho dele e ele está estressado. Não. Ela pensa assim, meu pai está falando dessa forma comigo porque ele não me ama, ele está falando porque eu não tenho valor. É esses sentimentos que vêm na interpretação de um evento ou de uma experiência. Eles são inteiramente emocional. E ali, uma pequena coisa se estabelece ali, e aí, de novo, acontece a mesma situação. E aí, eu não olho para mim, eu não corrijo isso em mim, e eu repito de novo, e eu vou reforçando naquela criança uma memória que era só uma sementinha que ela não poderia ter prosperado, né? Mas de tanto que aquilo aconteceu e de tanto que aquilo ali foi alimentado, que ele virou ali um caminho neural tóxico, né? Que danifica ali a imagem daquela pessoa, a percepção que ela tem sobre ela mesma, né? Quebra ali a autoconfiança da criança, o senso de alto valor, essas questões que a gente sabe que estraçalham qualquer ser humano quando ele vai para a vida, né? Quando ele está adulto, que ele vai para a vida. E é muito interessante isso, assim, como que uma criança de 9 anos, 10, sei lá, conseguia já fazer esse movimento de não alimentar pensamentos tóxicos ou estabelecer experiências tóxicas em sua vida, né? E tu traz isso até hoje. Eu acho que isso tem te ajudado, como ajuda qualquer ser humano a ter uma vida melhor. Até para poder digerir melhor as intercorrências que acontecem na vida da gente. Porque não para, é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Eu acredito que né? Talvez lá... Talvez eu tenha talvez uma parte genética que vá para esse lado, né? Porque eu não aprendi a fazer isso. Não foi ensinado. Mas, assim, isso é reprogramável. Sim. Você consegue hoje, adulto, ir mudando devagarzinho.
E quando você olhar para trás, você olha, rapaz, eu tô diferente. Aquelas coisas que eu fazia antes, eu já não faço hoje. Muita gente fala que a maturidade também já causa isso, né? Essa reflexão e coisas que você fazia antes, você não faz hoje. Mas você pode fazer isso de uma forma ativa, né? Intencional, Intencional, exatamente. Inclusive, a reprogramação é uma das ferramentas que a gente usa dentro desse processo de gerenciamento, né? De gerenciamento da mente. E, Matheus, eu acho que a gente já está no final, né, do nosso podcast. A gente vai ter que encerrar agora. Obrigada. Gostaria de dizer onde tem esse livro, caso alguém queira comprar ou não tem disponível ainda para... Esse livro, eu vou disponibilizar um link que dentro da plataforma que a gente for divulgar o vídeo, né? A gente, de repente, pode colocar esse link do livro. Ou entrar em contato, né, com você, ou me seguir nas redes sociais, né? Minha rede social é Matheus Chaves _ Matheus com 2 T's e 1 H, onde eu coloco alguns vídeos meus que falam sobre esses mini temas, né? Sim. Eu quero te agradecer sobre a oportunidade de estar aqui conversando, né? Eu acredito que a gente pôde se complementar, pôde mostrar um lado, né, desse nosso bate-papo, e que eu espero do fundo do meu coração que as pessoas que estiverem assistindo podem até colocar nos comentários, né, que parte ela se sentiu, né, tocado ou que puxou um insight, né? Eu acho que é isso que vale, eu acho que é por isso que a gente está aqui, né? Para tentar fazer com que as pessoas fiquem, né, se tornem melhores e mostrar algum lado aqui que a gente de forma técnica sabe, né, que estudou e que atua, enfim. Ok, muito bom, Matheus. Obrigada também. Obrigada, gente, por ficarem aí assistindo até o final, tá bom? Vamos pro próximo episódio daqui a alguns dias, né? Espero que vocês tenham também gostado e que tenha aprendido alguma coisa, né? Que a gente consiga ter passado alguma coisa que seja positiva aí na vida de vocês. Com certeza. Muito obrigada, gente. Um abraço, pessoal. Um abraço, até mais.